Olá, estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Natália da disciplina de Geografia do 8º e 9º ano do EJA. E na aula de hoje, vamos falar sobre aspectos populacionais do continente asiático. E para os professores e professoras que estão nos acompanhando, o eixo temático da aula é o empreendedorismo e a educação financeira, tendo como objetivo de aprendizagem utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos. E como objetivo específico, compreender as características demográficas do mundo, com foco às populações asiáticas e suas dinâmicas socioculturais. Mas antes da aula começar, não se esqueça de garantir a sua presença na aula de hoje através do QR Code que está na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, preencher o formulário e pronto! Nós já vamos saber que você está nos acompanhando e interagindo conosco. Para a aula de hoje, vou precisar que você pegue um papel ou um caderno com um lápis ou uma caneta para anotar. Vou dar alguns segundos para você pegar o que precisa. Materiais separados? Então, guardem aí com vocês que nós vamos utilizar mais adiante. Para iniciarmos a aula, trouxe aqui um exemplo de um mapa bem diferente, chamado de anamorfose geográfica. Vocês já ouviram falar de algum mapa parecido com esse? O mapa de anamorfose sofre deformações no tamanho e no formato de seus territórios para dar destaque a um tipo de característica. O exemplo desse mapa de anamorfose é o tamanho da população mundial de cada país no ano de 2017. Percebam como países como a Índia e a China aparecem muito grandes, devido a serem países com grandes populações, que vamos entender melhor no decorrer da aula. O crescimento populacional ele é medido pela diferença da quantidade de pessoas que nascem e vivem e o total de pessoas que morrem em um determinado período e lugar que se deseja entender esse crescimento. Esse é o chamado crescimento absoluto da população. O mundo de hoje conta com aproximadamente 7 bilhões e 700 mil habitantes. Podemos perceber pelo gráfico que desde o final da década de 1960, os habitantes do planeta não pararam de crescer. E estima-se que esse crescimento se deu principalmente pelo desenvolvimento de vacinas e de curas de doenças, maior distribuição de alimentos se comparado a décadas anteriores e investimentos em saneamento básico. Isso gerou maior expectativa de vida e também diminuição da mortalidade infantil. Porém, essa grande população mundial não está dividida da mesma maneira por todos os continentes, apresentando diferenças na sua densidade demográfica. Você já ouviu falar em densidade demográfica? Sabe o que é? Ela é calculada pelo número de pessoas que habitam um lugar por metro quadrado. Quanto mais pessoas habitarem em 1 metro quadrado, mais esse lugar pode ser considerado povoado, relacionado às suas condições estruturais e econômicas para abrigar toda essa população. Podemos entender, então, que populoso e povoado são termos diferentes, em que o primeiro se refere à quantidade de pessoas absolutas de um determinado lugar, e o outro se refere à quantidade de pessoas por metro quadrado, ou seja, há uma grande quantidade de pessoas dividindo um mesmo espaço. O país de Mônaco, por exemplo, na Europa, é considerado um lugar superpovoado, com uma quantidade de aproximadamente 37 mil habitantes em uma área territorial de 2 km², ou seja, aproximadamente 18 mil pessoas por quilômetro quadrado. Isso significa que nele existem muitos habitantes em um pequeno espaço. Um exemplo de um país superpopuloso é a Índia, com mais de 1.380 milhões de pessoas. É um país do continente asiático e é o segundo mais populoso do mundo, só perdendo para a China.
Observem esse gráfico chamado de pirâmide etária, do ano de 2005 da Índia. Primeiro, vamos entender que as pirâmides etárias são gráficos que representam como está estruturada a população de um determinado lugar em um determinado tempo ou período. Elas são divididas por sexo e por idade, permitindo interpretarmos o comportamento da população. Quanto maior for a base da pirâmide, maior a quantidade de pessoas que nascem. E quanto mais ela se afunila, ou seja, fica mais estreita no topo, maior a quantidade de pessoas que morrem. Isso significa a expectativa de vida da população. E você sabe o que é expectativa de vida? É um dado que deseja fazer uma estimativa sobre quanto tempo se espera que as pessoas de uma determinada idade e de um determinado lugar vivam. Na Índia, nós podemos perceber que o modelo da pirâmide é grande na base, grande no meio, que significa que a maior parte da população vive até a idade adulta, onde está presente a população economicamente ativa, chamada PEA, que são as pessoas que movimentam a economia, os jovens e os adultos. E vai se afunilando até chegar ao topo, demonstrando que a expectativa de vida não é tão alta no país. Pois a expectativa de vida, ela depende de muitos fatores socioeconômicos da população, da sua qualidade de vida e do acesso à saúde e uma alimentação adequada, além de investimentos governamentais para que isso aconteça, principalmente se tratando da saúde dos mais velhos. A China hoje é considerado o país mais populoso do mundo. E não só ela, mas os demais países que estão no topo da lista dos maiores em população, como a Índia, a Indonésia e o Paquistão, também estão no continente asiático. O continente é o maior em extensão e também é considerado o que possui a maior quantidade de habitantes do planeta. E se você imaginava que a Ásia era composta apenas por China e Japão, está muito enganado. Há grande multiculturalidades e etnias por todo o continente, até porque pertence a muitos países diferentes. A China, em específico, foi um país que passou por muitas mudanças referente à quantidade populacional do país. Vamos analisar a pirâmide etária da China durante vários momentos de sua história. Nessa primeira pirâmide, podemos observar que na década de 1950 nasciam muitas crianças, em torno de 20 milhões anuais. Imagine só a quantidade de crianças que nasciam, não é mesmo? E que no período de 1950 e 1960 houve um incentivo ainda maior para que os chineses tivessem filhos. O governo de Mao Tse-tung, que governava o país na época, incentivava esse crescimento e acreditava que uma população grande era mais impactante do que uma bomba atômica. E também dizia, quanto mais chineses, mais fortes seremos. A partir dos anos de 1970, a população já havia se expandido rapidamente e convenceu até o presidente da necessidade de controlar essa expansão demográfica. Então, houve uma política chamada mais tarde, mais tempo e em menor número, traduzido para o português, que incentivava as mulheres a terem o primeiro filho com maiores idades e que adotassem um tamanho pequeno de família. Nesse período, podemos perceber que a quantidade de nascidos estava bem maior devido ao alargamento da base da pirâmide. Em 1978, foi instituído a política do filho único, que tinha o intuito de controlar de uma maneira muito mais rígida a quantidade de nascidos no país, com punições às famílias que não respeitassem a lei. A taxa de fecundidade, ou seja, a quantidade média do número de filhos por mulheres que estejam em período de maior reprodução e fecundidade, que são as mulheres entre 16 a 49 anos, estava caindo. Mas o número de nascimentos permanecia alto, pois haviam muitas mulheres tendo filhos, mesmo que poucos. Aqui na pirâmide, podemos perceber que o nascimento de crianças diminuiu em 1980, porém ainda estava bem alto. O número anual de nascimentos, a partir dali, começou a cair
e ficou em torno de 16 milhões de bebês anualmente. O número anual de nascimentos, a partir dali, começou a cair e ficou em torno de 16 milhões de bebês anualmente. Nesse contexto, o governo chinês colocou fim à política do filho único e em 2015 foi permitido que todos os casais tivessem um segundo filho. Já em 2018, foram eliminadas as restrições ao controle dos nascimentos. Podemos observar na pirâmide deste ano que a quantidade de nascidos já é bem menor, com uma população economicamente ativa maior e também maior expectativa de vida. Com o passar dos anos, a queda da quantidade de nascidos foi diminuindo anualmente e continua em estabilidade, como podemos observar nesse gráfico, que demonstra a queda no índice de nascidos, desde o período das primeiras intervenções políticas demográficas no país. A atividade da aula de hoje será de pesquisa, para que você possa fazer após a aula, na sala de aula ou até mesmo com os colegas. Agora, pode pegar o papel e a caneta que você já separou no início da aula, ou até mesmo, se você preferir, tirar uma foto com o celular da tela. E as perguntas para pesquisa são: o que é censo demográfico? Qual a sua importância? E qual é o órgão que obtém os dados do censo no Brasil? Quero também que vocês entrem no site do IBGE População, em projeção da população do Brasil e das unidades da federação, para verem as pirâmides etárias de todos os estados do Brasil e poder analisá-las, baseados no que aprenderam hoje, tudo bem? Vou deixar aqui na tela o QR Code que vai te direcionar diretamente para o site. E também vou dar alguns segundos para que vocês tenham tempo de anotar as perguntas e o site para pesquisa. Da atividade de hoje? Agora eu vou aguardar você nos enviar as respostas das perguntas, ok? Você pode nos enviar tanto a sua atividade como dúvidas e perguntas que queiram fazer sobre a aula através do nosso canal oficial do Dever em Casa na TV no Instagram, @Dever em Casa na TV. E você que ainda não garantiu a sua presença na aula de hoje, não perca tempo e já faça isso antes que a aula acabe. É só escanear o QR Code que está aí na sua tela, preencher o formulário corretamente e pronto. Assim, nós podemos saber quem são os estudantes que estão nos acompanhando. Na aula de hoje, podemos estudar conceitos de crescimento populacional e de demografia, com foco principalmente nos países do continente asiático, que compõem, em sua maioria, a maior parte de países mais populosos do mundo. Vimos também o exemplo da China, de como houveram medidas de restrição para o crescimento da sua população. Nossa aula está terminando por aqui. Não esqueça de garantir a sua presença na aula de hoje através do QR Code na tela. E também de nos enviar a sua atividade, viu? Tchau, tchau, estudantes! Até a próxima aula de Geografia! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!